Então, o filme de Assassin's Creed está chegando aos cinemas, dessa vez produzido pela própria Ubisoft, estrelando Michael Fassbender, a Marion Cotillard e o Jeremy Irons, e dirigido pelo Justin Kurzel, que é o cara que fez aquela adaptação bem foda do Macbeth alguns anos atrás. Então, todas as peças estão encaixadas. Será que esse filme finalmente pode ser aquele que vai acabar com essa praga dos filmes de videogame? Não. O filme é ruim. Ele conta uma história original que é paralela ao cânone do jogo, mas segue basicamente as mesmas batidas do primeiro jogo, que é um cara é abduzido pelo Abstergo, que é a corporação do mal controlada pelos Templários, e lá ele é forçado a entrar nessa máquina, que é o Animus, que faz ele reviver as memórias de um ancestral dele, que é um assassino, que é parte da Liga dos Assassinos, que tem uma guerra milenar contra os Templários, para conseguir informações vitais para os planos dos Templários. Só que aqui esse cara não é o Desmond, ele é o Callum Lynch, e o ancestral dele não é o Ezio, o Altair, qualquer um desses caras, é o Aguilar de Nerra, que vive durante o período da Inquisição na Espanha. Mas aqui o problema, nos jogos, esse negócio da parte no presente nunca foi muito bem recebido, porque ele nunca foi bem escrito, essa parte nunca foi muito bem escrita, meio forçada, sempre foi pouco satisfatório, terminava em sempre um cliffhanger merda pro próximo jogo, nunca era muito boa, mas pelo menos era a menor parte do jogo, isso continha uns 5% do jogo, os outros 95% era puro drama histórico de ação e conspiração, passaram no passado. E essas partes no passado são o que formam o caráter de Assassin's Creed, que é o que ajudou a série se tornar tão popular. Mas aí tem o filme, e adivinha só, a grande maioria do filme se passa no presente. Inclusive, uns 70 a 80% do filme se passa no presente. Então, só pra frisar, 80% do filme é a parte do jogo que ninguém gosta. E isso já começa do ponto que essa parte toda do presente já é naturalmente danificada na transição entre jogo e filme, porque a coisa mais interessante dessa parte toda, dessa conspiração do presente, é que ela servia como um recurso narrativo metalinguístico para revelar a relação entre o jogador e o jogo, porque o Desmond seria como nós, seria tipo o jogador que entra na simulação e a parte do passado é o jogo, mas isso é um filme, então essa metalinguagem se perde. Por isso mesmo que, inclusive, os livros de Assassin's Creed que fazem as novelizações, eu li alguns deles, que são até legais, por sinal, eles cortam essa parte toda do presente, eles deixam só o passado. Mas aí, o que acontece aqui no filme? Acontece que essas partes do passado, que deveriam ser o grosso do filme, são reduzidas a simplesmente as cenas de ação. O assassino, o Aguilar, ele não passa de um arquétipo vazio aqui, porque ele não tem tempo nenhum para ser desenvolvido. E as próprias cenas de ação, não gostei, porque elas são muito mal montadas. É o tipo de coisa tem uma cena de uma perseguição de carroça no começo do filme, que o Aguilar, ele pra subir uma carroça, corta umas 5 vezes. É absurdo, sabe? Qual foi a necessidade desse corte? É só pra dar uma falsa impressão de adrenalina na cena de ação, e só torna as coisas desorientadoras e desagradáveis de assistir. E esse mundo que eles criam da Espanha tá muito ruim, ele é muito amarelo, ele tem muito um filtro amarelo, muita fumaça, nunca te deixa imerso, eu nunca acredito que essa é a Espanha da Inquisição de verdade. O que ela parece é o cenário de um videogame, o que é irônico porque eu acho que, mesmo com todos os bugs, os cenários de Assassin's Creed, os jogos, sempre foram bastante imersivos, então eu acho esse filme parece mais com um videogame do que o próprio videogame. Outra coisa que é muito legal dos jogos é que eles acabam desenvolvendo muito a história do passado, criam várias conspirações, mostram eventos reais e usam figuras da história de verdade. Aqui nesse filme você vê quem mais aparece, ainda assim muito pouco, é o Torquemada, o padre Torquemada, que é um dos maiores padres da Inquisição da história, que é um cara que matou uma cacetada de pessoas, e o Cristóvão Colombo, que aparece por 2 segundos. E é isso, você não aprofunda em nada os dois. Você não vê quase nada da vida real. Eu sinto que eu já vi representações mais interessantes da Inquisição Espanhola em sketches do Monty Python.
Vanishing position. O que nos deixa preso a maior parte do filme no presente, que, para ser justo, é um pouquinho melhor do que o jeito que elas são apresentadas no jogo, porque elas conseguem desenvolver um pouco mais, mas ainda assim, nunca é muito legal, é cheio de discussões meio teoricamente filosóficas sobre livre-arbítrio contra liberdade, mas que são muito batidas. Aquele MacGuffin da maçã do Éden é ainda mais vago e mais artifício de roteiro forçado do que nos jogos. Uma coisa positiva do filme, eu posso dizer, é o Michael Fassbender. Porque mesmo estando em um filme bosta, ele parece que ele dá tudo de si. O personagem dele, do Callum Lynch, não é particularmente bem escrito, mas ele atua com tanta vontade que ele é a única coisa que consegue dar um pouco de alma ao filme. Tem uma cena no começo do filme que o personagem dele tá sendo levado para ser executado com pena de morte com uma injeção letal, e você vê o medo nele, a tensão no cara, e parece que o Fassbender tá atuando para um filme do Oscar. Então, melhor coisa do filme é o Fassbender. A Marion Cotillard, por outro lado, eu não posso falar muito bem. Eu gosto dela como atriz, mas aqui ela parece que foi substituída por uma inteligência artificial que existe para dar exposição da próxima fase do jogo que nós já estamos assistindo com um tom de voz monótono. Sem falar que, eu não quero dar muito spoiler, mas as motivações da personagem ficam muito inconsistentes no final. Tem uma hora que ela parece que tem uma revirada porque ela tem uma revelação de um negócio que eu penso que eu não sei como ela não poderia saber disso. Ela descobre, mas não é possível que isso é verdade, mas não faz sentido ela não saber disso. O Jeremy Irons, como o cara que tá como o presidente abstergo no filme, que faz o papel do vilão, ele tá ok, mas também não é culpa dele, nem é culpa da Marion Cotillard nesse sentido, porque o roteiro não ajuda, o roteiro é muito fraquinho mesmo e a caracterização dos personagens não ajuda. Outra coisa que eles mudaram também é o Animus no jogo, que o Animus é o que ajuda o personagem, o protagonista, a acessar as memórias do passado. Nos jogos, o Animus sempre é ou uma cama ou uma cadeira, que é tipo entrar na Matrix, o personagem senta nela e é enviado pro passado. Aqui é um negócio muito estranho de simulador, tipo de montanha-russa, que se pendura o Callum Lynch, ele se movimenta no mundo real, os movimentos que ele tá fazendo no jogo, e não faz muito sentido, porque eu fico pensando como ele tá fazendo todos esses movimentos quando ele tem uma sala de uns 20 metros. O que acontece quando o Aguilar tá correndo em linha reta? O que ele faz? Ele corre em direção à parede? E como se não bastasse, mesmo quando você quer ficar imerso nessa trama do passado, que já é muito pouco, e a sua cena de ação, o tempo inteiro eles vão cortando para mostrar de volta o que tá acontecendo no presente. Eles cortam para mostrar o Callum Lynch fazendo o movimento de uma espadada que ele deu no passado. Mas sabe o que é pior de tudo? É que isso é muito claro que isso acontece simplesmente para esconder a violência, para manter o filme numa censura de PG-13. O que não faz sentido, porque os jogos sempre tiveram censura M, só para maiores de 17 anos. Então, por que esse filme está tentando atingir um público que não é o público-alvo dos jogos? E sim, eu sei que adolescentes jogam Assassin's Creed independente da classificação indicativa, mas você entende o que eu quero falar, né? Assassin's Creed é um jogo cheio de violência e sangue, e o filme deveria ser um filme cheio de violência e sangue. Então no geral, esse é um filme que, pra ser justo, é respeitoso à mitologia de Assassin's Creed, é respeitoso à estética e, assim, ele não desvirtua os jogos, mas é um filme muito maçante, pouco inspirado e que, mais no final, eu tava realmente ficando, caramba, acaba esse filme logo. E isso é porque eu já fui um tremendo fã de Assassin's Creed. Eu deveria estar adorando esse filme. Não é um filme horroroso, mas com certeza não é um bom filme. Se você é muito, muito fã da série dos jogos, talvez valha a pena assistir, mas por mim o filme não funcionou. E você, o que você espera desse filme? Pode comentar aqui embaixo, ou se você já assistiu, o que você achou. E claro, curta o vídeo, inscreva-se no canal e assista o meu mais novo Trailers do John, que talvez já tenha sido lançado no momento em que esse vídeo foi publicado, sobre Desventuras em Série. Foi um vídeo que eu tive muito carinho em fazer. E eu espero voltar com mais opiniões de filmes que eu vi no cinema em breve. Mas até lá, pessoal. Até a próxima e tchau.